Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuando em nossas devocionais especiais do mês do lar, lembrando que a nossa família é bênção do Senhor e nos desafiando a pedir ao Senhor que nos ajude a tratar a nossa família com muito amor, com amor divino. Inicio essa reflexão lendo o texto bíblico de João, capítulo 11, verso 1 ao 6 e verso 20 e 21. Diz assim o texto bíblico: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando uma família passa pela perda de um ente querido, normalmente vivencia uma crise. Assim como a família de Lázaro, mais especialmente Marta nesse texto, o processo de luto passa por algumas fases. A primeira dela é o choque. Assim que a morte nos é anunciada, neste momento há uma confusão de sentimentos, por exemplo, tristeza, frustração, sentimento de incapacidade, ira, ansiedade, culpa, entre outros sentimentos. Após esse choque, podemos passar para a negação. Pensar que talvez tenha sido um sonho, ou que a notícia pode ter sido falsa, ou ocorreu algum engano. Após esse momento, podemos passar pela revolta e a tentativa de achar um culpado. Essa reação podemos ver em Marta, no verso 21, quando ela sai a se encontrar com Jesus lá na estrada e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, ela querendo culpar Jesus pela morte de Lázaro. Afinal, na ideia dela, se Jesus estivesse vindo antes, poderia tê-lo curado. Muitas vezes culpamos os médicos, outros familiares e até mesmo culpamos a Deus. Às vezes, podemos sentir raiva da pessoa que morreu por ter nos deixado com esse sentimento de vazio e de dor. Após a fase da revolta, podemos entrar na fase depressiva, quando deixamos a tristeza tomar conta do nosso coração. É quando muitas vezes podemos querer ir junto ou no lugar do familiar que se foi. Sentir tristeza pela perda faz parte. O perigo é quando a pessoa paralisa nesta fase depressiva, vivendo a depressão do luto para o resto da vida. Bem, a última fase é a aceitação. Veja como Marta reconheceu em Jesus a soberania dele. Ela respondeu a Jesus: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João capítulo 11, verso 27. Reconhecer que Deus é soberano e nada escapa às suas mãos
é motivo de consolo. A Bíblia diz que antes de nascermos, Deus já tinha contado os nossos dias. Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Por mais dolorida que nos seja a morte, precisamos vivenciá-la na família, fechando assim o ciclo completo do luto, crendo que Deus sempre faz o melhor, pois Ele nunca erra. Precisamos lembrar que temos o Espírito Santo, o Consolador, para curar as feridas do nosso coração pela perda de alguém que amamos. Se ficarmos paralisados em alguma fase do luto, por não aceitar a morte de alguém querido, precisamos superar. Precisamos completar o ciclo do luto e deixar Deus consolar o nosso coração, aceitando que os planos de Deus são perfeitos, são maiores. Eu oro para que a sua família tenha a presença de Deus em todos os momentos, até no momento do luto. E que o Senhor esteja à frente da sua família para indicar o caminho certo a ela. O Senhor esteja ao lado de sua família para abrigá-la e em seus fortes braços para protegê-la. O Senhor esteja abaixo de tua família para acolhê-la e, se ela cair, para livrá-la e erguê-la novamente. O Senhor esteja em teu lar para consolá-lo quando ele estiver triste. Que o Senhor esteja ao redor da tua casa para defendê-la quando outros a atacarem. O Senhor esteja sempre acima da sua casa para abençoá-la. Assim abençoe o teu lar, o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa semana e que o Deus Consolador, Protetor e Provedor abençoe sim o seu lar em Cristo Jesus.